Boa noite, boa noite. Vamos começar mais um devocional de mulheres. Já clica no aviãozinho, compartilha com todo mundo, porque nosso devocional já vai começar. Regiane já entrou com a gente, Consuelo já entrou com a gente. Bem-vindas ao nosso devocional de mulheres. Estamos aqui entrando em mais um bloco, né? Hoje no dia 19 do nosso devocional. Tá sendo incrível o nosso estudo e você não pode ficar de fora dessa. Clica no aviãozinho, envia para todas as amigas. Tem coraçãozinho subindo aí. Reage nesses coraçãozinhos para mim não ficar aqui sozinha, gente. Quando era no Meet era bom porque tinha como abrir para os outros falar, né? Mesmo que era pulso, mas falavam. Agora aqui eu só consigo ler os comentários de vocês e os coraçãozinhos subindo. Então comentem, clica aí no coraçãozinho para reagir, para me interagir com vocês. Paz do Senhor, Dácia, bem-vindas meninas. Já clica aí no aviãozinho, envia para todo mundo. Não estou com o microfone hoje porque na última vez deu uma interferência, eu ainda não testei ele para ver se tá com algum defeito, porque de vez em quando eu deixo ele cair assim, sabe? Então não sei se tá 100%. Então resolvi não usar hoje. Se der algum problema no áudio aí, vocês me avisem que a gente vai organizando, tá bom? Então a gente já vai enviando para todo mundo. Daqui a pouco a gente faz nossa oração inicial. Vamos dar aí uns 4 minutinhos pro pessoal entrar, pra gente poder compartilhar a palavra. E eu quero mostrar uma novidade para vocês, para quem já tá inscrita na nossa conferência de mulheres e escreveu até o dia 10 de maio, que foi a data pra gente fechar a camisa. Vocês vão receber a camisa de vocês em uma embalagem super especial. Olha que linda, gente! Dá pra ver aí? Olha que coisa mais linda. Não adianta falar o que é agora. É só pra quem se inscreveu até o dia 10. Porque a gente tem que fazer o pedido das camisas, né? Já tá em confecção as peças. E eu tinha que pedir também as embalagens. E aí eu escolhi essa embalagem super especial. Pois é, Consuelo, dessa vez não teve o pedido, né? Vamos ver se dá pra incluir mais alguma. Ó, gente, olha o que vocês me aprontam. O rapaz lá da confecção falou que dependendo consegue incluir alguma peça no pedido, mas tem que ser rápido, porque a previsão dele para entregar é até o final do mês. Então, quanto mais tempo demorar, mais improvável fica dele conseguir fazer o pedido, né, a tempo, porque ele é meio enrolado. Então, a gente tem que ficar bem, assim, cobrando, né, pra não sair fora do prazo, porque teve uma vez que a gente foi fazer a camisa de aniversário da igreja e não ficou pronta a tempo. E aí, nós passamos o aniversário da igreja sem a camisa da igreja. Mas, assim, as peças são excelentes, gente, tá a coisa mais linda, golinha alta, baby look, com a estampa na frente, o logo da igreja atrás, pequenininho. Sim, aquele look pra gente usar em qualquer lugar, fazer de uniforme, igual a gente faz as outras camisas da igreja, né, que é onde a gente vai, a gente usa. Então, tô querendo fazer caneca também, gente, mas as condições são complicadas, né? Mas se quem quiser caneca, me fala, que aí eu analiso se compensa fechar caneca. Eu tenho caneca da outra conferência, tenho caneca do Ministério de Mulheres, tenho caneca da DVM. Minha caneca não tá por aqui sem eu mostrar pra vocês. Mas depois eu posto a fotinha com a caneca pra vocês verem. Então, avisos, nosso encontro de mulheres já aconteceu. Agora vem a conferência de mulheres.
manda mensagem no meu particular, no meu WhatsApp, que a gente conversa sobre a camisa. Corre lá, gente, que dá tempo, se Deus quiser. E a gente manda tudo pro Mato Grosso, né? Vai camisa de adolescente, vai camisa de criança, vai camisa da igreja, vai tudo. Então, vamos organizar aí que vai dar certo, se Deus quiser. E vou organizar a transmissão também, pra não ficar de fora, né? Como é que vai ficar de fora da nossa conferência? Participou de todos os encontros e não vai participar da conferência? Misericórdia! Vou organizar a transmissão também. Da última aconteceu muitos imprevistos e não deu certo. Mas, se Deus quiser, dessa vez vai dar certo. Então, quem ainda não se inscreveu, a gente vai estar fazendo inscrição até próximo da data da conferência. Convidem as amigas, convidem todo mundo que vocês quiserem, porque eu tenho certeza que vai ser extraordinário. Estamos em um propósito de jejum, né, e oração em prol da conferência, em prol de objetivos pessoais também. Quando estiver se aproximando, eu tô pensando em fazer uma sequência de live aí, de esquenta conferência, e vocês me deem um feedback do que vocês acham, se a gente faz, se não faz, e aí a gente vai organizando, mas será uma bênção em nome do Senhor Jesus. Acredito que os avisos são esses, e aí a gente já faz nossa oração pra gente começar, combinado? Envia pra todo mundo, que tá faltando gente aqui. Tem nominho que não subiu ainda, mas dá tempo, gente. Espírito Santo de Deus, nessa noite, Pai, eu me coloco diante da Tua presença. Esse é o nosso dia 19 do devocional. Estamos aqui diversas segundas-feiras presentes, comprometidas, Pai, com a Tua palavra, comprometidas com o nosso crescimento, comprometidas com o nosso desenvolvimento, porque nós sabemos, ó Pai, que precisamos de mais conhecimento, de mais entendimento e discernimento bíblico. Espírito Santo de Deus, que não venhamos sair desse devocional da mesma forma que entramos, mas que venhamos ser reabastecidas da Tua palavra, do Teu poder, da Tua unção. Espírito Santo de Deus, eu te peço, Pai, fala conosco nesse dia. Senhor, que possamos ser lapidadas, moldadas e suportar, ó Pai, o processo. Em nome do Senhor Jesus, é o que nós te pedimos nessa noite. Amém. Hoje nós estamos, no nosso dia 19, estamos entrando em um novo bloco, o bloco da humildade, e é algo assim muito interessante, porque a gente percebe que a única coisa, que vai contra o orgulho é a humildade. Como se diz ali, o que vai combater o nosso orgulho é a humildade. E esse bloco não poderia começar de forma diferente. Ele começa falando assim, o que é a humildade e o que não é humildade. Porque normalmente a gente confunde o que é ser humilde, confunde o que é humildade. E o texto de hoje, está em Apocalipse, capítulo 4, verso 10 a 11, que diz assim: os 24 anciões se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam sua coroa diante do trono e dizem: Tu, Senhor, é Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas foram feitas e existem. E aqui, quando a gente começa a encontrar algumas pessoas, quando a gente começa a conviver com as pessoas, a gente vê que muitas pessoas se consideram que são humildes. Porém, os seus atos e os seus pensamentos não são de pessoas humildes. Pessoas que tratam o próximo de forma gentil e pensa que é humilde, porque você fala de forma educada, porque você pede por favor, porque seu tom de voz é baixo, é manso. A pessoa pensa que isso é humildade, que isso é ser humilde. Isso não é. Isso é o quê? O tom da nossa voz, a nossa forma de falar, educação, mas isso não é humildade. Pode ser que sim, uma pessoa humilde tenha essas características, mas não significa que uma pessoa que tem essa característica, essa gentileza, seja humilde.
E aqui, né, a gente percebe que às vezes a pessoa atrela a humildade com condição social, no sentido de que a pessoa é pobre, ela é humilde, e não é. O que a gente mais vê são pessoas que são pobres e são arrogantes. Pisa no calo da pessoa que você vai ver a pessoa acabar com você, mesmo sendo pobre. Faz algo que a pessoa não quer ou desagrada a pessoa e ela, sendo pobre, vai ser arrogante. Então a gente conhece pessoas ricas que são humildes em comportamento, em forma de tratar as pessoas, em forma de se comportar. E a gente conhece também pessoas que são pobres e não são humildes. São arrogantes, são soberbas, são prepotentes em questão de comportamento. Condição financeira não está atrelado à humildade. O que está atrelado à humildade é comportamento, é atos, é pensamentos. E normalmente quem fala assim, nossa, eu sou muito humilde, não é. Porque normalmente quem é humilde, ela não se reconhece como humilde. O que acontece? As pessoas que vão reconhecer ela como humilde. Então não é eu falar que eu sou humilde, mas as pessoas que vão falar, que vão reconhecer essa característica na nossa vida. Então, essas coisas, né, são comportamentos que não são necessariamente manifestações de humildade. Eles podem ser apenas educação, generosidade, capacidade de respeitar ao próximo. E esses comportamentos, eles não asseguram que a humildade está no controle das suas decisões e dos seus comportamentos. E aqui, né, no devocional de hoje, ela vai falar de um livro, né, que marcou muito ela, que é Humildade e a Beleza da Santidade. Inclusive, está na minha lista de leitura. Mais um dos meus livros que eu pretendo ler esse ano, mas ainda não li. E ele fala, né, ele começa definindo o que é humildade. E ali, né, ele vai falar que é o senso do completo nada ser. A humildade é entender que nós nada somos. Não é uma mera forma de falar, nossa, eu nada sou, mas é reconhecer do íntimo do nosso ser que nós não somos nada. Nós fomos criados do pó. Nós viemos de uma criação de Deus e nós não somos nada pelo que nós temos, nós não somos nada pela posição que a gente ocupa, nós não somos nada. Tudo que nós somos vem de Deus, tudo que nós temos vem de Deus. Então a gente precisa entender, né? Não com forma de vitimismo, eu não sou nada. Não, não é isso, mas é entender no profundo do nosso ser que a gente não é nada, nós não somos merecedores de nada, tudo é pela graça do Senhor. A gente não tem mérito de nada. E aqui, né, a definição que fala é o senso completo do nada ser que vem quando vemos como Deus é verdadeiramente tudo. Então Deus é o nosso tudo. É Deus que realiza todas as coisas. Tudo é por meio dele, é para ele. O ar que nós respiramos é por conta dele. Os livramentos que nós temos, né, que nós vemos e que nós nem vemos, é por conta dele. Nossa condição financeira é por conta dele, a nossa saúde é por conta dele. Então nós temos que entender que nós nada somos. Que se ele quiser, a partir de qualquer momento a gente não tem mais vida. Então até o ar que respiramos, o fôlego de vida que nós temos é permissão de Deus. Então aqui a gente entende que no qual damos o caminho a Deus para ser tudo. Então não basta a gente reconhecer que Deus é o tudo, a gente precisa dar um caminho para ele ser esse tudo, porque muitas das vezes a gente quer ocupar um lugar que não é nosso, a gente quer tomar as rédeas da nossa vida, a gente quer fazer do nosso jeito, e isso não é humildade. E esse nada ser, ele vai na contramão do que o mundo nos ensina desde muito cedo. O que o mundo vem nos ensinar? Que nós precisamos ser independentes, que tudo é por nosso mérito, que nós temos que conquistar, que nós temos que correr atrás, que a gente precisa ser isso ou aquilo. E tudo bem, né, que nós já sabemos que o mundo jaz no maligno. E que os valores, né, e os padrões do mundo agradam às trevas e não a Deus. Então, toda vez, né, que a gente percebe que
o inimigo coloca algum tipo de padrão, esse padrão não vai agradar a Deus. Se está agradando ao inimigo, desagrada a Deus. Então, todo padrão de autossuficiência, todo padrão de independência para fazer algo, né, além de Deus, tudo aquilo que excede a vontade de Deus, desagrada a Ele. Então, aqui a gente percebe, né, que esse nada ser, ele não tem sido pregado na intensidade devida nos ambientes que a gente está. E muito menos dentro das nossas famílias que conhecem a Jesus, nem porque não dizem na minha casa ou na sua casa. Então existe algo em nós chamado ego, e ele é que tenta comandar todas as nossas decisões. O ego é o que se ofende, o ego é o que precisa se explicar para mostrar para todos que o seu erro não foi tão grande. Então nós somos como um recipiente. E daquilo que nós somos cheios, nós transbordamos. E quem está ferido, ele vai ferir. Quem está curado, ele vai curar. Você transborda daquilo que você possui. E a partir do momento que você está transbordando do seu ego, você vai simplesmente ferir pessoas. E você vai tentar mostrar que você não erra, que seu erro não foi tão grande assim. Você tenta justificar seu erro ou sua falha. Então o ego ele nos faz mentir para ocultar algo, ele nos faz pensar, né, que nós somos muito inteligentes, que somos muito sábios, muito competentes, muito capazes, muito independentes. É o ego que diz ao seu ouvido como você merece ser tratado. Então muitas das vezes você fala assim, nossa, não é dessa forma que eu merecia ser tratado. Muitas das vezes a gente pensa dessa forma com o ego. Um ego ferido, um ego elevado que espera coisas demais, além do que realmente é devido. E ele é o orgulho. O ego ele nos faz esquecer que nós somos pecadores, nós somos falhos. Nós temos uma natureza de Adão caído e nós somos dependentes de Jesus todos os dias. Nós nada somos por quê? Porque nós dependemos dele. Nós dependemos dele diante de qualquer situação. Nós dependemos dele desde as coisas mais simples até as coisas mais elevadas. E é ele que nos faz tentar viver uma vida não apenas de realização das nossas necessidades e projetos pessoais, esquecendo de que nada somos. Então o orgulho, o ego, ele vai tentar fazer com que a gente se preocupe mais com nós mesmos do que nos preocupar com as coisas do céu. Nos preocupar mais com as coisas naturais do que com as coisas espirituais. Estar preocupado apenas com a nossa vontade, com o nosso querer, se esquecer do querer e da vontade de Deus. E sinceramente, o que você sente quando eu lhe digo que não é nada? Normalmente a gente se sente ofendido, se sente menosprezado, ou até mesmo se sente mal. Pois é, mas quando vivemos com a convicção que nada somos, começamos a esvaziar o nosso ego, para que exista espaço em nós para nos enchermos de Deus. A gente não consegue ocupar o nosso ser de duas coisas diferentes, de dois espíritos diferentes. Ou nós vamos estar cheias do Espírito de Deus, ou nós vamos estar cheias de espírito das trevas. Não dá para habitar luz e trevas no mesmo ambiente. Então nós precisamos nos esvaziar do nosso ego para nos encher da presença de Deus, para nos encher do Espírito de Deus. E aqui, né, a gente precisa se esvaziar dos egos dos nossos pensamentos. Muitas das vezes as coisas que nós pensamos desagradam ao Senhor e ninguém vai censurar seus pensamentos. Se não for você mesmo, para poder ter cuidado, para poder ter zelo, para poder se policiar, você sempre vai ter pensamentos errados, pensamentos que elevam seu ego, que justificam sua falha, pensamentos que vão te levar a esse lugar de ego, não um lugar de humildade. Muitas das vezes diálogos, né? Apenas sobre seus dons, sobre suas habilidades, sobre seus talentos, sobre sua carreira, sobre seu dinheiro, sobre seu título.
Entende que quando a gente fala de ego, é muito sobre nós, é sobre você, você. Não, é tudo sobre mim, sobre o meu eu, sobre o meu ego, sobre minha carreira, meu dinheiro. Você só fala de si mesmo. Mas também, né, até mesmo sobre os erros, meus fracassos, meus erros. E muitas das vezes os fracassos, eles têm sido exibidos como troféu para atrair misericórdia. Tem pessoas, né, que contam a mesma história durante anos para que as pessoas sintam pena. Nossa, eu estou assim por conta de um divórcio. Eu estou assim por conta que a empresa faliu. Eu estou assim por conta disso. E quando você vai olhar, já tem anos que isso aconteceu. E a pessoa continua repetindo a mesma história. Porque isso gera vitimização. Isso também eleva um ego. Então tudo se trata de ego. E ele também gerencia as ofensas do nosso coração. Se você é facilmente, né, ofendida quando alguém te fala algo, quando alguém te critica, quando alguém te mostra que você fez algo errado, se tudo isso gera em você ofensa, né, significa que ainda precisa exercer muita humildade. Então, sempre, né, dizendo coisas como eu não mereço isso, ou cadê os meus direitos, quando a gente procura muito entender, né, procura muito uma razão por detrás de algo, às vezes nós só estamos ofendidos. E a ofensa é ego, é orgulho. E nesse livro, né, que nós acabamos de citar, vai falar que o ego não tem nada a ver, nada de bom em si mesmo, exceto em um recipiente vazio que Deus tem que preencher. E nós, como cristãos e filhos de Deus que somos, e colocar ele nesse lugar de entendimento de que nada somos ou temos de nós mesmos e que devemos, por intermédio de Deus em nós, termos uma vida que manifesta sabedoria, poder e bondade de Deus. E isso também só é possível quando decidimos nos humilhar diante de Deus. Tem até um versículo, né, que fala que a gente deve se humilhar diante da potente mão do Senhor. E ele nos permite, né, para que nós possamos nos parecer com Cristo, obedecendo ao que ele mesmo nos orientou. Então, a gente não consegue ser humilde por nós mesmos. A gente precisa da graça de Deus para trabalhar no nosso caráter, para mudar nosso comportamento, para mudar nosso caráter, para que a gente possa se tornar pessoas humildes. E é um processo diário. É um processo que a gente tem que lutar contra o ego todos os dias. Às vezes você pode pensar assim, não, eu tenho muitos anos de cristão, não, tenho muitos anos de casamento, eu sou uma pessoa humilde. E mesmo assim, a gente vai se deparar com situações que precisamos exercer a humildade. Onde precisamos cada vez mais trabalhar no nosso ser, trabalhar no nosso caráter, trabalhar no nosso comportamento, para exercermos essa humildade. Então, né, hoje, né, o Trazendo a Consciência, ele vai falar assim: eu não sei você, mas quando tive esse entendimento pela primeira vez, parei com coragem, verdade e humildade para olhar tudo que o meu ego já tinha me feito fazer nessa vida, e tudo que ainda soprava o meu ouvido, produzindo em mim altivez, independência, incredulidade, desobediência, tudo isso é ego. E me fazendo pecar. Senti muita dor no coração por perceber que mesmo com todo o meu esforço diário ao longo de anos para dominar meu orgulho, ele ainda me dominava. E eu ainda estava longe de ser um vaso limpo, um vaso onde só a sabedoria, o poder e a bondade de Deus se manifestavam. E essa consciência tem me feito mergulhar mais e mais profundamente nesse tema, identificando tudo que ainda preciso me arrepender e como devo me humilhar diante de Deus e dos homens. E você, que nova consciência a leitura desse devocional de hoje te trouxe? O que o seu ego tem dito sobre si mesmo e sobre as outras pessoas? Você hoje tem uma vida que só manifesta a sabedoria, o poder e a bondade do Pai? Ou assim como eu, ainda tem muito do que se esvaziar? E é tão interessante, né? Porque toda vez que a gente fala de ego, sobre se esvaziar, eu me lembro de Naamã. É bem provável que a gente vá trabalhar esse versículo nos devocionais adiante, mas quando a gente lê o texto de Naamã, a gente vai perceber
que ele estava preocupado com o seu título, ele estava preocupado com a sua posição, mas para que ele recebesse uma cura, um milagre, ele teve que passar por um ato de humildade, de se despir, né, de se retirar da sua armadura, aquilo que estava travando ele, aquilo que estava protegendo as feridas que ele tinha, porque Naamã, ele era leproso, ele era um general, mas ele tinha lepra. Quem via Naamã com toda a sua armadura pensava que ele era uma pessoa perfeita, mas Naamã, quando tirava a sua armadura, ele estava cheio de feridas. E hoje, muitas das vezes, nós somos assim. A gente carrega, né, esse posto de esposa, de mãe, esse posto de uma mulher, né, que serve ao Senhor. Mas muitas das vezes, no nosso ser, no nosso íntimo, nós temos feridas emocionais que precisam ser curadas, que precisam ser tratadas, que precisam ser lapidadas pelo Senhor. Ainda há raiz de orgulho em nós, ainda há raiz de feridas emocionais em nós, e essas feridas são tratadas e são curadas conforme nós tomamos conhecimento delas. Quando a gente vê, né, que alguém adoece, o primeiro passo é dar um diagnóstico para aquela pessoa. É fazer os exames para identificar qual é a doença para poder ser tratado. Então, toda vez que a gente tiver uma aula devocional, toda vez que a gente tiver um estudo do devocional, não olhe para outra pessoa, não olhe para alguém que se aplica, mas traga essa palavra para você. Como essa palavra se aplica à minha vida? Como eu posso melhorar? Como eu posso ser mais humilde? O que eu tenho tido de raiz de orgulho na minha vida? Quais são os comportamentos da minha vida que traz esse comportamento de orgulho? Quantas das vezes eu tenho sido desobediente? Quantas das vezes, né, eu tenho sido independente, e não é independente das pessoas, é independente de Deus. Tem gente que acha que vai ganhar tudo na força do próprio braço, que Deus não tá no negócio, mas a pessoa quer ir, quer romper. Quantas das vezes nós temos sido incrédulas, a nossa fé é pequena, a gente desanima no meio do processo. Então nós precisamos identificar quais são essas raízes de orgulho em nós. Naamã, ele não queria descer da sua patente, da sua posição elevada, ali do seu alto nível financeiro que ele tinha, se despir da sua armadura e aí mergulhar 7 vezes em um rio que as águas não eram tão boas. Ele vai falar que na terra dele os rios são maiores, são melhores. Ele tem vários tipos de decepções. Primeiro, ele pensa que o profeta o receberia. Ele cria uma expectativa de como seria a cura dele. E quantas vezes nós não somos assim? A gente cria uma expectativa de como Deus vai fazer. A gente cria uma expectativa de como Deus vai cumprir a promessa dele. A gente cria uma expectativa de como Deus vai nos abençoar financeiramente. A gente cria uma expectativa de como Deus vai restaurar um relacionamento. E Deus não trabalha pelas formas tradicionais. Deus, ele trabalha de uma forma que nós não entendemos no início, mas que nós conseguimos contemplar e entender quando ele conclui a obra. E o que acontece? Naamã, ele tinha uma expectativa como ele seria recebido. Porém, ele é recebido de uma forma que ele não esperava. Não, o ego dele foi ferido de uma forma porque ele esperava uma honra, ele esperava um tratamento e nada disso ele recebeu. E para completar, a cura dele viria através de algo que não estava de acordo com a vontade dele. Na terra dele havia rios de águas mais limpas. Então ele vai ter que mergulhar 7 vezes, o número, né, que simboliza a perfeição, ali naquele rio para poder ter a cura. É tão interessante, né, que a gente precisa ser cercado de pessoas ao nosso lado que vai nos trazer clareza, que vai colocar nosso pé no chão, que vai nos sacudir quando necessário, porque aquelas pessoas que estavam com ele falou assim: se ele tivesse pedido para você algo mais difícil, você não faria? Por que que você não pode ir lá e mergulhar? Por que que você não pode quebrar o seu orgulho para receber essa cura? Então, muitas das vezes a gente precisa de pessoas na nossa jornada para segurar da nossa mão e para falar: você tá errada. Para falar: ei, precisa de mais busca. Ei, precisa de jejumar. Ei, precisa se posicionar. Então, muitas das vezes, você vai ouvir uma palavra e não vai gostar, vai ouvir uma palavra e vai ficar chateado, mas é a palavra que você precisa para alcançar o seu milagre, para alcançar essa mudança, para alcançar essa transformação, essa mudança de fase, essa mudança de estação.
mas nós precisamos nos submeter. O Consuelo colocou aqui, cada dia de devocional é um passo que dou para me moldar. Nós estamos em uma jornada. Ano passado nós fizemos mais de 50 devocionais e foi um período de crescimento, de desenvolvimento, de aprendizado, onde trabalhamos raízes e agora a gente está trabalhando em um nível mais profundo. Estamos trabalhando em orgulho, em humildade, em identidade. Então, toda vez que a gente está aqui debaixo de um versículo, de uma palavra de Deus, de uma direção dos céus, então isso é um molde e é uma jornada. Não adianta você vir um devocional e não vir mais. Não adianta você ouvir uma palavra uma vez e depois não colocá-la em prática. É necessário uma constância para que haja mudança. E aqui, né, Consuelo colocou também, às vezes sozinha não conseguimos identificar nossos erros e o nosso orgulho. A gente precisa de pessoas ao nosso lado para nos trazer essa clareza. E conforme a gente vai estudando, a gente vai tendo consciência. Conforme a gente medita na palavra, a gente começa a ter consciência. E passa a identificar os comportamentos de orgulho que outra hora a gente não via. Outra hora a gente não identificava, mas a partir desse momento a gente identifica, a partir desse momento a gente muda, a partir desse momento a gente começa a ter clareza, nossa visão é aberta. E só Deus para abrir nossa visão, para nos dar essa consciência necessária. Então, faz parte da nossa jornada, faz parte do nosso processo. E esse é o nosso devocional de hoje. Então, eu quero que você anote, né? Se você tem um devocional, você vai ter um espaço para anotação. Se você não tenha seu caderninho devocional para você poder anotar tudo que ardeu no seu coração na nossa conversa de hoje. E o louvor, né, da ministração seria coração igual ao teu, do Diante do Trono. Esse louvor fala que a gente precisa ter um coração igual ao coração do Senhor. É muito lindo. E a sugestão de oração de hoje diz assim: meu Senhor e Pai, hoje eu abro mão do meu coração para te agradecer por teres aberto os meus olhos para que eu possa conhecer a verdade sobre a humildade e sobre o poder destruidor do ego na minha vida. Eu, hoje, decidi iniciar um processo de me esvaziar de todo o orgulho que existe em mim. Quero te pedir perdão por todas as vezes que alimentei diálogos dentro de mim, que me considerei alguém suficiente em mim mesmo, independente do Senhor. Diálogos que não me deixaram enxergar o quanto sou pequeno e o quanto preciso de Ti, Pai. Eu clamo hoje pela Tua graça e pelo Teu amor sobre mim, para que todos os dias da minha vida eu possa lembrar que eu não sou nada sem Ti e tudo que preciso na minha vida é Te agradar. Eu Te amo e já Te agradeço pelo Teu agir, pela nova história de uma vida de humildade que vou construir para glorificar o Teu nome enquanto eu viver. Então, no próximo, né, a gente vai entrar no dia 20. Gente, dia 20 é um marco. É a metade do nosso devocional. Então, já estamos aqui em maio, né, metade do mês de maio. Então, quem começou com a gente tá em dias. Quem não começou e perdeu os outros devocionais, está gravado no YouTube. Todas as vezes eu coloco o link quando acaba do devocional de hoje, para quem assistiu gravado ou entrou na metade da gravação. E aí, lá você vai conseguir acessar os devocionais anteriores. Tem uma playlist lá do devocional, você consegue ver todos. E no próximo dia, a gente vai falar sobre humildade também. E humildade como estilo de vida. Treine até se tornar. Você pode pensar que humildade é algo que o Espírito Santo vem e coloca em você e pronto. Agora você é humilde. Não. Humildade é treino. É exercer. É atividade diária. Então vamos fazer nossa oração aqui individual por vocês, para que a gente possa encerrar o dia de hoje, para que o Senhor possa nos abençoar, abençoar a nossa semana, a nossa casa. Espírito Santo de Deus, nessa noite eu quero orar, Senhor, por cada uma das pessoas que estão assistindo ao vivo. Eu quero orar, Senhor, pelas pessoas que irão assistir de forma gravada.
Pai, eu quero repreender, Senhor, todo agir do inimigo contra cada uma das mulheres que aqui estão. Pai, eu repreendo toda seta contrária. Pai, vai visitando, Senhor Jesus, cada uma dessas mulheres, trazendo consciência na vida delas, para que elas possam exercer a humildade. Pai, que todo o ego seja esvaziado, que todo o orgulho seja esvaziado. Pai, nós sabemos, Senhor, que o Senhor se agrada daqueles que são humildes. Por isso, nos ensina a ser humildes na Tua presença, nos ensina a Te obedecer, nos ensina a Te agradar, nos ensina a ter um coração como o Teu. Ah, Espírito Santo de Deus, nos dá sabedoria para exercer essa humildade, nos dá discernimento do que é e do que não é humildade. Em nome do Senhor Jesus, eu quero abençoar cada pessoa que aqui está, cada pessoa que vai assistir, para que essa palavra, Pai, venha a ser como uma flecha, que essa palavra venha a ser como uma espada afiada de 2 gumes, que penetra entre a alma e o espírito. Espírito Santo de Deus, eu te peço, Pai, trabalha em nós e através de nós, para que possamos ser cheios de Ti, cheios da Tua presença, cheios da Tua graça. Ah, Espírito Santo de Deus, vai fazendo aquilo que lhe apraz, porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Por isso eu te agradeço, Pai, e abençoo a vida, a semana de cada uma delas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigada, Regiane, por estar aqui conosco, ouvindo a palavra. É um prazer compartilhar aqui com vocês. É um momento assim que recarrega minhas energias. É um momento que eu gosto de falar com vocês, eu gosto dessa interação. E eu tenho certeza que é um projeto de Deus. Não é algo meu, não é por acaso, mas é uma escola para que a gente possa aprender, uma escola para que a gente possa se desenvolver. Então, quem entrou agora, vou deixar o link e você consegue assistir o devocional por completo. Deus abençoe cada um de vocês. Paz do Senhor, Regiane. Paz do Senhor, Dácia. Paz do Senhor, meninas. Um beijo. Fiquem com Deus.